Glória a Deus. Vamos estar iniciando mais uma live, dando continuidade ao assunto, a atualidade e utilização dos dons espirituais no contexto atual. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Bem-vindo, bem-vindo. Estaremos já iniciando a live. E hoje nós temos um assunto quentíssimo. Então não saia daí, não perca. E você tem a liberdade de comentar, perguntar. Faça sua pergunta, ela vai aparecer aí. E eu estarei respondendo. Estarei dando continuidade ao ensino, à atualidade e utilização dos dons espirituais no contexto atual. E hoje estarei iniciando fazendo aquele complemento do comentário acerca de Balaão e a sua jumenta. Então você não saia daí, não perca. Estaremos iniciando fazendo uma oração, né? Vamos iniciar com oração. Desde já peço para você depois entrar ali no YouTube, procurar ali Pastor Euclides Ferreira, visitar meu canal no YouTube, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. E já tem algumas mensagens lá para você ouvir. E não importa se você não gostar das mensagens, se ela tiver o apoio bíblico, se ela estiver apoiada na palavra de Deus, se você vê que ela está baseada na palavra de Deus, compartilhe para que outras pessoas, gostando ou não, mas ouça a palavra de Deus sem mistura, sem retórica. Amém? Vamos orar? Eu já quero iniciar orando para que o Senhor Deus venha abençoar de forma poderosa a minha vida e a sua também, que você está aí ouvindo. E mais uma vez, se tiver alguma dúvida, pergunte, estarei respondendo. Irmã Valdirene, a paz do Senhor Jesus. Amém. Se tiver dúvida, pergunte, comente, pode fazer o seu comentário, pode compartilhar. Em nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas sejam beneficiadas. Então, mais uma vez eu quero repetir, tem assunto quentíssimo para a gente compartilhar, né? Eu compartilho com você e você compartilha com os outros irmãos, tá bom? Nós ainda vamos falar sobre dom de línguas. Ainda tem muito pano para manga, né? Tem muita coisa na palavra de Deus e o assunto não se esgota. Que a palavra de Deus ela é inesgotável. Irmão Coutinho, Diácono Aristides, a paz do Senhor, Deus abençoe. É uma honra tê-lo aí assistindo. Deus abençoe grandemente. Então vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e santo, Senhor dos exércitos, Filho de Davi, nosso grande mestre, Rei dos reis e Senhor da glória. Jesus, Tu és o nosso amado, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso benfeitor. Te louvamos por esta oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a Tua palavra, que é santa, imutável, verdadeira, que não passa. Que o Teu Espírito Santo me conduza em toda a verdade neste momento, a fim de que a Tua palavra seja ministrada sem mistura. Ó Senhor Jesus, nós Te agradecemos e sabemos que podemos contar com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua presença manifesta, com a Tua graça e a Tua misericórdia. No Teu santo nome é que me reporto nesta oração. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmã Gorete, Deus abençoe.
Então eu vou tomar como base nesta noite Números capítulo 22, versículo 22 a 34. Pai do Senhor, irmã Ana Célia, até porque no final da mensagem anterior eu dei uma lapidada assim sobre Balaão, sobre a jumenta, mas não ficou assim bem esclarecido, então eu fiquei devendo aos irmãos de esclarecer, então estarei esclarecendo em nome do Senhor Jesus. Paulo Moro, Deus abençoe. Então estarei esclarecendo. Então, para esclarecer esse assunto, que muitas pessoas falam que Deus, quando quer usar, ele usa qualquer pessoa, qualquer coisa para falar com Balaão. Deus usou a jumenta de Balaão, e isto não é uma verdade bíblica. Deus nunca usou a jumenta de Balaão para falar com Balaão. Ainda temos também alguns testemunhos que eu chamaria de testemunho, de pessoas que dizem que o galo falou línguas estranhas, ou a galinha falou línguas estranhas, o galo profetizou, interpretou as línguas. Então nós vamos esclarecer na palavra de Deus, não pensamento meu ou o que eu acho. Eu acho que o galo não falou línguas estranhas, eu acho que a galinha... Não, vamos mostrar biblicamente que isto é uma fantasia, que não existe, que isto não é verdade, que Deus não se utiliza destas coisas. Amém? Então vamos lá. Números capítulo 22, versículos 22 a 34, é uma parte do relato sobre a jumenta e Balaão. E nós vamos ler e esclarecer a proporção que formos lendo a Escritura, porque a própria Escritura se explica, a própria Bíblia se explica, texto e contexto. Presbítero Júnior, minha continência, Deus abençoe. Fiquei devendo, quinta-feira eu não lhe assisti, não pude lhe assistir. Desejei, mas não pude lhe assistir. Fiquei impossibilitado. Mas quinta-feira próxima, se Deus quiser, estarei lhe ouvindo. Números 22 a 34 diz assim: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele, Balaão, ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, ou seja, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Primeiro espancamento da jumenta que Balaão faz. Pedro Alves, Deus te abençoe, querido. Paz do Senhor Jesus. Versículo de número 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Olhe bem, espancou a jumenta pela segunda vez. Meu cunhado Davi Lima, Deus te abençoe, um abraço, saudade. Versículo de número 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Observe bem, ele está espancando a jumenta pela terceira vez. Então, aí vem o X da questão. Vamos ver agora se Deus usou a jumenta para falar com Balaão, ou seja, Deus falou com Balaão através da jumenta, ou se foi outra coisa que acontecera. Presbítero José Vânio, irmã Rafaela, paz do Senhor, irmã Seiko, Deus abençoe. E então, versículo 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Observe bem a palavra de Deus, que merece
é digna de toda atenção. A Bíblia diz a qual, ou seja, a jumenta, disse a Balaão: que te fiz eu? Ora, se a primeira frase da jumenta é que te fiz eu, logo não é Deus que está falando através da jumenta. É a jumenta expressando um sentimento dela, falando ao profeta com voz humana. Logo, não é Deus usando a jumenta para falar com Balaão, mas Deus abriu a boca da jumenta para ela expressar um sentimento. Então vamos lá. A qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste estas 3 vezes. Mais uma vez, olha a segunda frase. Que me espancaste por 3 vezes. Logo, mais uma vez nós declaramos que não é Deus falando, mas é a própria jumenta expressando o seu próprio sentimento. Porque Balaão não espancou Deus 3 vezes, mas a jumenta. E a palavra aqui é: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes. E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta, olha outra vez, e a jumenta disse a Balaão, não é Deus disse a Balaão, mas a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Queridos, não há dúvida, não tem como nós levarmos para outro caminho, para um outro pensamento, elevar essa história. Está claro que é a jumenta que está falando, expressando o seu próprio sentimento ao profeta Balaão, dizendo para ele: não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Pronto, encerrou as palavras da jumenta. Aí a Bíblia diz no versículo 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ou abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, agora quem fala com Balaão é o anjo do Senhor. Anjo é o mensageiro, aquele que traz a mensagem de Deus para o homem. Deixa eu abrir um parêntese para uma curiosidade bíblica e uma explicação bíblica. Uma curiosidade. É por isso que em Apocalipse, quando o Senhor Jesus pede para João escrever as cartas, ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Tiatira, em Laodiceia, em Filadélfia, enfim, ao anjo da igreja. Por que anjo? Porque anjo é um mensageiro, aquele que traz a palavra de Deus para o povo. Então o pastor da igreja é comparado ao anjo da igreja. Por que anjo? Porque é mensageiro, pelo simples fato, não porque é um ser angelical, mas porque é um mensageiro do Senhor. Por isso, em Apocalipse, os líderes de igreja são chamados de anjo. Agora que o anjo, aquele que traz a palavra de Deus, fala com Balaão, já não é mais a jumenta, mas o anjo. Então Balaão disse ao anjo, deixa eu ver aqui, voltar só mais um pouquinho. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário,
porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Bem, como o assunto não é a história de Balaão, nós vamos encerrando esta parte aqui e vamos partir para o Novo Testamento, que traz uma explicação maravilhosa sobre este texto, sobre este episódio, que de uma vez por toda coloca por terra a possibilidade de Deus estar falando com o homem através de um animal. Mas eu quero trazer outros textos bíblicos, porque eu não quero usar apenas 1 ou 2 textos. Eu quero me embasar na palavra de Deus para que não haja dúvida na sua mente. Então vamos lá? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16. Você pode anotar ou depois você pode estar lendo, e qualquer dúvida você pode estar aí perguntando e eu estarei lhe respondendo biblicamente. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 a 16. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Olha bem, a Bíblia é bem clara que o jumento, o mudo jumento, com voz humana, não foi voz de Deus, não foi Deus que falou, mas o mudo jumento, para castigo do profeta, para a repreensão do profeta, falou com voz humana e impediu a loucura do profeta. Então aquele episódio que nós acabamos de ler em Números, quando a jumenta fala, foi para castigo do profeta. Não foi para elevação, não foi para exaltação, não foi Deus tratando com o profeta, falando através da jumenta, não. Mas a jumenta com voz humana, para castigo do profeta. Ele ouviu sua própria jumenta, falando com voz humana, expressando seu sentimento e mostrando ao profeta o seu egoísmo, a sua soberba, a sua presunção, o seu amor, o seu apego ao dinheiro, ao prêmio. Então isso é o que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Então fica colocado por terra de uma vez por toda que Deus não falou com Gideão através da jumenta, mas a própria jumenta falou com voz humana para a repreensão do profeta, expressou o seu próprio sentimento. Agora vamos à palavra de Deus ainda mais um pouco, né? Ainda sobre as línguas estranhas e essas histórias de tanta gente falando que um animal falou, a galinha falou línguas estranhas, um galo profetizou no terreiro. Então vamos pôr isso a limpo pela palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala em língua desconhecida, outra versão fala língua estranha, que é a mesma coisa, língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Agora, olha o que a Bíblia diz. Essa parte é linda demais. E em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios. E eu pergunto, qual é o animal que tem espírito? Nenhum. Então quem fala em língua desconhecida, em espírito fala de mistério. Logo,
O único ser na terra que tem espírito é o ser humano. Então, somente o ser humano tem a capacidade espiritual, sobrenatural, de se expressar em línguas estranhas. Nenhum animal, só o ser humano. É a Bíblia quem diz isso. Porque ninguém o entende em espírito, fala mistério. Outro fato que eu quero revelar aqui nesse texto, e depois outros textos nós vamos salientar, é que a Bíblia fala em diversidades de línguas, que o indivíduo pode ser usado em japonês, inglês, espanhol e etc. e tal, e língua desconhecida, que a Bíblia diz que quem fala em língua desconhecida não fala aos homens. E nós somos criticados não só pelos não evangélicos, como pelos cristãos tradicionais, que não crê, por isso não recebe o batismo com o Espírito Santo, porque não crê. E aí dizem, eles ficam falando uma coisa que ninguém entende, mas é o que a Bíblia diz, que quem fala em línguas estranhas não fala aos homens. Por isso que ninguém entende. Mas em espírito fala mistérios. Por isso que eu declarei na aula anterior, estou declarando hoje de novo, que línguas estranhas só tem uma única direção: Deus. Então, quando você for falar em línguas estranhas, entenda que não deve apontar o dedo para ninguém para falar língua estranha para ninguém, porque línguas estranhas é uma forma de você magnificar, exaltar, glorificar, louvar, adorar somente a Deus. Então só tem um único caminho. Mas nós teremos outros textos que também são explicativos. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Veja o versículo de número 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Agora vê aí o versículo de número 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, olha o que a Bíblia diz, o que fala língua estranha, o que fala língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Quando a Bíblia diz ore para que possa interpretar, a Bíblia está nos chamando para usar o raciocínio, para usar o entendimento, para usar a mente, para usar a sua memória, a lógica, para usar o intelecto. Então olha o que a Bíblia diz. Por isso, o que fala em língua, ore para que no seu intelecto você também possa compreender quais são as suas expressões de exaltação, de louvor para com Deus. É a Bíblia quem diz. Animal nenhum tem a capacidade de usar o intelecto para compreender. Por isso é uma mentira, é uma farsa a história de que as galinhas falaram línguas estranhas e o galo profetizou. Não tem base bíblica. Isso é história de carochinha. Isso é conversa para boi dormir. Isso é heresia. Não existe animal nenhum que fale em línguas ou que as interprete. Duas grandes razões, ou duas principais razões. Primeiro, não é dotado de espírito e não tem capacidade intelectual para interpretar as coisas. Então a Bíblia diz, o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Versículo 14, porque, olha o apóstolo Paulo agora, nos dando uma aula, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha o que Paulo diz, primeiro ponto,
eu posso dobrar os joelhos, ou orar sentado, ou deitado, orar em línguas estranhas. Mesmo que o meu intelecto não compreenda o que eu estou falando, diz a Bíblia que o meu espírito ora bem. Por que o meu espírito ora bem? Porque o Espírito Santo, conhecendo minhas necessidades, através de mim, ele se expressa a Deus em outras línguas, no idioma de Deus, que só Deus entende. Logo, o meu espírito está orando bem, porque toda a minha necessidade, como deve ser, com as palavras certas, estão sendo colocadas diante de Deus. Aleluia! Diante de Deus. Ainda que o meu entendimento está infrutífero, mas o meu espírito ora bem. Então vamos prosseguir a leitura. Versículo 15, Paulo diz: que farei então? O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo está dizendo que esta capacitação sobrenatural de falar, de se expressar em línguas estranhas, pode vir acompanhada da capacitação sobrenatural de compreender o que se está falando. Olha que coisa maravilhosa. Uma sintonia entre o espírito e o seu intelecto. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa! Enquanto magnifico a Deus em línguas estranhas, o meu espírito está adorando, exaltando, magnificando a Deus. O meu entendimento pode compreender as expressões que eu falo, concedida pelo Espírito. Então o apóstolo diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito. A expressão orarei com o Espírito significa orarei em línguas desconhecidas, mas também orarei com o entendimento. Olhe que Paulo está dizendo que vai orar falando em língua conhecida. Ele está dizendo: minhas expressões serão desconhecidas, mas no meu entendimento elas serão interpretadas. Aleluia! Você pode falar: mas isso é possível? Eu estou falando de coisas sobrenaturais. Eu estou falando de uma ação divina. Eu estou falando de dons espirituais. Eu estou falando dos dons da falácia, dons verbais e especialmente línguas estranhas. Aleluia! Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, diz o apóstolo Paulo no versículo 16: se tu bendisseres com o Espírito, olhe bem, que a expressão em língua só tem uma direção: Deus. Aí Paulo diz: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, ou seja, adorares a Deus com o Espírito, bendizeres a Deus com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Amém. Isto é, se eu estou numa congregação e eu começo a falar em línguas estranhas, ainda que sejam expressões a Deus, como é que os irmãos que não estão entendendo vai dizer o amém? Vai concordar comigo? Aí o apóstolo diz: como o que ocupa o lugar de indouto dirá o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Então, por isso, a necessidade de, se eu estou em grupo e as minhas expressões são em línguas estranhas, nunca deve ser dirigida ao povo, e sim a Deus. E existe um momento certo para isso na congregação, pois o espírito do profeta está sujeito ao profeta.
Eu posso passar o culto todo liberando expressões na minha mente em línguas estranhas e abrir naquele momento de explosão de glória a Deus, aleluia, que o pregador libera para a igreja exaltar a Deus. Aí eu posso abrir a boca e liberar o que está sendo produzido aqui em línguas estranhas. Agora, durante mensagem, durante o ensino, não, porque os irmãos que me ouvem não poderão dizer o amém, porque línguas estranhas só tem uma direção, um caminho direto para Deus. Amém? Você pode dizer, mas pastor, eu vejo tanto na igreja pessoas se dirigindo a outra em línguas estranhas, e fala em línguas estranhas, e a pessoa fica ali dizendo amém, amém, amém. É o que o apóstolo Paulo diz: não quero que sejais ignorantes concernente aos dons espirituais. Então a ignorância ainda toma conta da congregação, de muitos crentes, por que não dizer da maioria dos crentes? Pois a Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas, em mistério, fala com Deus, não é com os homens, com Deus, porque ninguém o entende. Então, meu amado irmão que está me ouvindo, se você é batizado no Espírito Santo, quer orar em línguas estranhas no seu quarto, na sua casa, ore. Mas na igreja, não atrapalhe o culto falando línguas estranhas, achando que não pode se controlar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o apóstolo Paulo, que ensina isso, diz: eu falo línguas estranhas mais do que todos vocês. Mas por que eles não viam? Porque Paulo falava isso em oração, certamente, magnificando a Deus, exaltando a Deus, ações de graça. E ele diz que aquele que fala em línguas estranhas, ore para que também possa interpretar, usar o intelecto, para que haja uma sintonia entre o espírito e o intelecto. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Isto é obra de Deus. Isto é obra da graça de Deus, dons de Deus. Gemildes Belchior, Deus abençoe, um abraço, paz do Senhor Jesus, Vânia Braz e os demais que não deu para eu falar o nome, paz do Senhor Jesus. Então, amados, continua o apóstolo Paulo, porque realmente tu dás bem as graças. Olhe que ele fala de línguas estranhas, e quem fala em línguas estranhas está dando bem as graças, mas o outro não é edificado. Então quem está ouvindo você em línguas estranhas não está sendo edificado. Sabe quem está sendo edificado? Você que está falando em línguas estranhas, mas o seu irmão não é edificado. Por quê? Porque você não está falando para o seu irmão, você está falando para Deus. Seu espírito ora bem, você está sendo revigorado espiritualmente, renovado espiritualmente, mas o outro não está sendo edificado. Minha linda e querida esposa, paz do Senhor Jesus, agora que eu vi ela ali em cima, assistindo. Então, se você magnifica, dá ações de graça em línguas estranhas, ore para que também o seu intelecto possa compreender aquilo que você fala. Amém? Versículo 18, olha o que Paulo diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Para que as pessoas não possam, depois não interpretassem mal, falando, então o apóstolo Paulo não falava línguas estranhas? Porque praticamente parece que ele está falando contra línguas estranhas. Paulo não está falando contra. Paulo está ensinando o uso correto das línguas estranhas. O que nós precisamos na igreja, mais hoje, não é dos irmãos falando em línguas, mas o uso correto das línguas estranhas. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por sua atenção. Eu estarei orando por você agora, orando por tua família, orando pela nação brasileira, orando por todo o mundo, pois nós estamos aí todos participando desta pandemia, né, sendo atingido de alguma forma por esta pandemia, mas nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo não há pandemia, em Cristo não há crise, em Cristo não há circunstância difícil. Nós estamos em Cristo e a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. O Lucas está assistindo, um beijo meu neto Lucas, Deus abençoe.
Isabela Moro deve estar também por aí. Um beijo, Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor? Eu lhe convido a orar. Compartilhe o vídeo para que outros também possam ouvir desde o início o ensino da palavra do Senhor. Na próxima terça-feira daremos continuidade sobre os dons da falácia. Estou falando sobre a atualidade e utilização dos dons espirituais. Então, terça-feira, lhe convido a estar aí novamente, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos falando. E se você perdeu o início, também vai lá no YouTube. Temos outros vídeos falando deste mesmo assunto, tá certo? Essa aqui já é a terceira aula neste assunto, e você pode assistir, compartilhe, deixe lá o seu like e Deus te abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Pai querido e santo, Deus eterno, justo, poderoso, nós te louvamos por tua palavra. A tua palavra é bendita eternamente. Te louvamos, ó Deus, por este momento que passamos compartilhando uma partícula desta santa palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa vida, pela salvação tão grande, tão especial, tão preciosa para nós, que o Senhor conquistou, que o eterno Jesus conquistou na cruz do Calvário. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, eu suplico a tua bênção sobre cada família, quem me ouve e quem vai me ouvir depois, que sejam abençoados. Visita, Senhor, com provisão, com proteção e com direção. Conceda aos teus filhos, Pai, nós cremos verdadeiramente que o Senhor Jesus é o único líder que tem a capacidade de nos conceder essas três grandes dádivas: proteção, provisão e direção. Somente Ele. Por isso te louvamos, ó Pai, por termos sido alcançados por esta tão grande salvação. Continue abrindo o nosso entendimento para compreendermos melhor a Tua palavra, para ensinarmos a Tua palavra sem retórica, sem mistura, sem erro. Ó Pai bendito, somente através do Teu Espírito Santo há esta possibilidade. E eu te louvo por isso. Em nome do Senhor Jesus, que todos sejam ricamente abençoados. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Amém. Júnior Lima, um beijo para você e toda a família, para sua mamãe, para o Jobson e todos mais. Deus abençoe, amamos vocês. Um abraço nos irmãos de Ponta da Terra em geral. Amém? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Deus abençoe.